Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo reine em vossos corações. Nesse momento, estaremos assim fazendo uma reflexão no livro de Neemias. É uma mensagem muito linda, portanto, assista esse vídeo até o final e Deus vai falar contigo através deste grande homem de Deus. Neemias foi um dos transportados de Jerusalém na época do exílio babilônico. Foi parar lá, realmente, na fortaleza de Susa, na casa de um rei chamado Artaxerxes. Ele vivia confortavelmente, mas não vou dar continuidade agora. Antes, gostaria de pedir você para fazer parte aí desse trabalho. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você também acompanhe todas as novidades e não esqueça de deixar aí o seu like. Vou ler apenas um textinho do versículo 4 do capítulo 1 de Neemias, que diz assim: Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, como eu havia iniciado, este é Neemias, um homem que tem o coração preocupado com aqueles que estão sofrendo. Quando eu me deparo diante de uma situação como essa, eu fico me perguntando, os seres humanos hoje estão tão egoístas, às vezes pensam só nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas coisas, nos seus projetos, e muitas vezes esquece do outro, esquece do próximo, que também precisa de uma oração, precisa de uma palavra de conforto, precisa de uma mão ajudadora. E aqui nesta oração, esse início de oração, que Neemias se coloca aqui diante de Deus, antes dele entrar na oração, ele recebeu alguns irmãos lá de Judá, que chegaram trazendo para ele uma notícia. Ele aproveitou e perguntou como é que estão os que ficaram lá em Jerusalém, aqueles que não, o restante que não foram levados para o exílio. Aí eles disseram, eles estão realmente em grande sofrimento, em grande miséria. Como diz no versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Então, nesse momento que aqueles homens passam o relatório a Anani, o irmão dele, passa o relatório para Neemias, então ele sente no coração o quanto aquelas pessoas estão sofrendo e quanto eles precisavam de uma ajuda, de uma intervenção divina. Mas para isso acontecer, ele teria que entrar direto no trono da graça através da oração, através da comunicação, para falar com Deus, para abrir o coração. E além disso, ele diz a palavra aqui que ele realmente fez até jejum. Ele estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então nós aprendemos com Neemias aqui que antes de tomar qualquer decisão, seja ela uma decisão mais difícil ou uma decisão que seja mais fácil de ser resolvida, nós temos que primeiro buscar a Deus. É o que diz em Mateus 6,33. Foi isso que Neemias fez. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E isso ele passou por alguns dias lamentando e chorando, sentindo a dor daqueles teus irmãos que lá ficaram. E ele reconhece no decorrer da oração, ele realmente se coloca juntamente naquela situação em que eles estavam. Ele começa a pedir perdão a Deus pelo pecado daquele povo e também os seus pecados. Então ele realmente se lança ali diante de Deus, abre o seu coração e conta toda a história e pede para Deus lembrar, né, das palavras que foram ditas na época de Moisés, o servo dele, dizendo que se transgredis, eu vos espalharei para entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar meu nome. Isso aqui realmente ele está lembrando daquilo que os profetas, que os homens de Deus foram usados para orientar, para corrigir a nação de Israel, de Judá. E aqueles povos, eles estavam sempre virando as costas para Deus e não queria realmente voltar a adorar o Deus de Israel. Foi por isso que realmente Deus permitiu que eles fossem levados, né, por Nabucodonosor a passar 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Passaram realmente muitos anos sofrendo devido realmente a estar ali nas mãos daquele rei pagão, mas Deus prometeu também que durante esse período, quando passasse esse período aí, né, de cativeiro durante 70 anos, Deus permitiria com que eles pudessem voltar para Jerusalém de novo e pudessem restaurar as suas casas, restaurar os muros e voltar a ter um novo tempo. E isso realmente aconteceu depois que esse homem de Deus, Neemias, recebeu esta mensagem, entrou no trono de Deus para orar ao Senhor. Pediu realmente ali, né, ele era copeiro do rei, era um homem muito de confiança, então o rei Artaxerxes percebeu que ele estava triste e perguntou por que ele estava daquele jeito, porque ele nunca tinha ficado assim
diante dele. Ele contou a situação, porque não tinha como ele ficar feliz, porque ele recebeu uma notícia muito ruim lá da terra dos seus irmãos, e ele gostaria realmente de poder ajudar. Foi quando realmente ele já tinha orado ao Senhor, e ali, conversando com o rei, permitiu que lhe desse cartas, lhe desse até autoridade para tirar madeira, levar para lá. Os irmãos conhecem bem a história, e quem não conhece é só abrir Neemias 1, 2 e 3 e meditar, porque é um texto muito lindo. Mas para resumir tudo isso, nós vimos que a cidade de Jerusalém realmente foi reconstruída, foi restaurada. Mesmo que tiveram alguns embargos, alguns Tobias e Sanbalates tentando impedir a obra, mas eles com mão firme e forte conseguiram reconstruir o templo, os muros, e Deus realmente foi novamente adorado. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos, na nossa vida muitas vezes nós encontramos problemas, não só na nossa vida, mas na vida de outros, e que é necessário que nós nos coloquemos diante de Deus também em oração para pedir por aquelas pessoas, por interceder por aquelas pessoas, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e aqui nós vimos o efeito da oração de Neemias fez valer, né? Os efeitos foram positivos. Então, tanto ele recebeu autorização para fazer, para ir lá ajudar, quanto, na verdade, o que estava precisando ser feito fez. E isso a gente percebe, que nós, como servos de Deus, como homens de Deus, devemos também nos colocar diante da situação, diante dos problemas, interceder a Deus, pedir ao Senhor por aqueles que estão necessitando, para que Deus possa entrar com providência e dar força, não só física, mas espiritual, mental, material, aquilo que for necessário para que as coisas possam acontecer. Essa é a mensagem de hoje, que você possa ter entendido que assim como Neemias, um homem de Deus, se colocou diante de uma situação difícil para ser resolvida, mas primeiro ele buscou a Deus. Que nós possamos aprender também com Neemias, se colocar diante de Deus para resolver não só os nossos problemas, mas também de outros que necessitam, para que as coisas possam se fluir de acordo à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa, que todos possam voltar a adorar ao Senhor, a glorificar e exaltar a Ele. E isso aconteceu. Aconteceu porque a glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. Deus realmente encheu o seu templo ali, com a tua presença, as pessoas voltaram a adorar, a glorificar ao Senhor. Porque fomos criados para isso, para louvor e honra e adoração. Fomos criados realmente com esse propósito. Por isso que lá em Apocalipse 14, 6 e 7 fala realmente, no capítulo 7, muito mais. Eu gosto sempre de estar frisando esse versículo porque é o que está no auge do momento, porque está prestes à volta de Cristo. Então, em Apocalipse 14, 7, nós vimos lá, dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E louvai ou glorificai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Porque esse é o Deus tremendo. Por isso temos que glorificar, temer a Ele e o adorar, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus continue sendo abençoado, que Deus continue abençoando as vossas vidas, que Ele continue sendo exaltado e glorificado através das nossas vidas, das nossas orações, no nome de Cristo. Que Deus abençoe poderosamente aí as vossas vidas.